vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão fraco
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que rolou
paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa programação, a programação da Igreja Cristã Maranata desta terça-feira. É uma alegria contar com a sua audiência, é uma alegria poder viver este momento em que nos preparamos para cultuar ao nosso Deus, com você aí assistindo, participando conosco. Você tem a oportunidade de viver alguns instantes na presença do Senhor. Nesse finalzinho de tarde, você pode adorar a Deus e ouvir a sua voz, ouvir uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem que está originada na Bíblia e que vem pela revelação, ela alegra, ela alimenta o coração, ela dessedenta a alma. Você tem a oportunidade de viver esta experiência. E nós vamos dar início a esse culto, mas antes eu quero te avisar que você tem uma forma de entrar em contato conosco. Todos os dias, no início de cada culto, a gente sempre fala sobre este número 0800 707 3076. O número está aparecendo aí na tela e também um QR Code. Você pode habilitar a máquina fotográfica, né, a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code, será redirecionado para uma ligação que é gratuita, você não paga nada por ela, que funciona 24 horas por dia, todo o tempo nós temos alguém preparado para te atender e através dessa ligação nós não vamos te pedir absolutamente nada, nenhuma contribuição, nós não queremos causar constrangimento para você, nós queremos orar por você, transmitir para você uma palavra de conforto, uma palavra da parte do Senhor. Guarde esse número. Em algum momento você certamente pode precisar dele ou alguém da sua família, algum amigo, e você pode passar, compartilhar esse número com aqueles que precisam, para que todos tenham oportunidade de viver uma experiência nova através dessa ligação. Nós vamos então dar início a este culto com uma oração. Eu convido você a, se possível, fechar os seus olhos, parar o que está fazendo, fechar os seus olhos por alguns instantes para falarmos com Deus, para orarmos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Lançamos mão, Senhor, desse recurso maravilhoso para o perdão dos nossos pecados e para que, Senhor, tenhamos, pela operação do Teu Espírito em nossas vidas, tenhamos comunhão contigo. Senhor, pedimos que nos abençoes, nos faças alcançar, Senhor, o Teu projeto, o Teu propósito, aquilo que Tu tens para nós. Neste culto é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te convido a cantar um louvor. Vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos adorar o Senhor com o louvor nesta hora. Vá colocando a sua vida diante do Senhor. É um louvor em que nós dizemos ao Senhor Jesus o quanto o amamos e o reconhecemos como sendo o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti. Eu te desejo, ó Deus, necessitado estou.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, vamos cantar mais um louvor ao Senhor, vamos continuar falando com Ele, vamos continuar vivendo essa experiência de comunhão maravilhosa que nós temos, que Ele tem nos oferecido. E na sequência, você vai ouvir a mensagem da parte do Senhor para nós neste final de tarde, neste culto, que será trazida pelo pastor Fernando Pita, com o tema Crê Somente. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Já recebemos uma bênção no clamor e nos louvores que foram cantados. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor e vamos receber uma bênção no restante desse culto, na palavra, na mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. João capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Até aqui. Irmãos, o texto faz parte de uma passagem na Bíblia que só existe no Evangelho de João. E essa passagem é muito interessante porque fala de algo especial, de algo diferente daquilo que era ali o costume do dia a dia do Senhor Jesus. Não que o Senhor não queria se revelar, o Senhor estava sempre se revelando ao homem, mostrando o seu poder, curando, libertando, ali trazendo a salvação. Mas o detalhe interessante nesta palavra que o fato se deu com uma pessoa que não era do povo de Israel, era uma mulher e ela era samaritana. E também o fato se deu por uma pessoa que não conhecia Jesus. A maioria das pessoas, elas iam até Jesus para receber uma bênção. Elas iam até Jesus para serem curadas, para ter uma situação resolvida em suas vidas, mas aquela mulher não conhecia. Aquela mulher teve ali um trabalho especial do Senhor se revelar e de revelar a bênção de Deus na vida dela. Por isso nós lemos o texto que eu vou repetir aqui, que está aqui no quadro. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? O dom de Deus para o homem é a vida eterna. Deus tem uma vida eterna e quer dar isso ao homem, porque o preço o Senhor mesmo pagou lá na cruz por nós. Então Ele quer nos conceder essa bênção. Se tu conheceras o dom de Deus, a vida eterna, e quem é que te diz, dá-me de beber? Era Jesus, aquela mulher não conhecia Jesus, Ele queria se revelar a ela. Jesus é salvação, o significado dessa palavra.
Jesus Cristo, Cristo é uma palavra grega que é ungido, é o Salvador ungido. Jesus Cristo tem esse significado e era isso que Jesus queria fazer àquela mulher. E conhecera quem diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água. Por que o Senhor fala isso? Porque Jesus estava em uma caminhada da Judéia para a Galiléia. E no meio dessa caminhada tinha de passar por Samaria. O dia já estava com o sol alto. A palavra diz que era a sexta hora do dia. A sexta hora do dia é equivalente ao meio-dia nosso. Aquela região ali, aquelas estradas da Judéia para a Galiléia, não tinham muitas árvores, são poucas até hoje as árvores. Então, o sol de meio-dia, o sol quente, sem nenhuma ou quase nenhuma vegetação para estar se escondendo ali. Jesus estava com os discípulos, a palavra diz que os discípulos foram comprar alguma coisa para eles comerem. Jesus então estava sozinho junto a um poço chamado Poço de Jacó, porque foi Jacó, segundo a história ali, segundo o relato bíblico, e está lá em Gênesis também, Jacó que tinha cavado aquele poço, um poço cavado na rocha, um poço que tinha uma profundidade grande, ele existe hoje até lá, está lá até hoje. E Jesus estava exatamente naquele local ali, quando aquela mulher se apresenta, aparece ali e começa aquele diálogo. Jesus pede água a ela estranha, porque ela era uma mulher samaritana, porque aquela era a região de Samaria. Jesus, pelo traje, pela forma de falar, era judeu, se identificava por isso. Então aquela mulher estranhou como um homem judeu puxa uma conversa com uma mulher estranha e samaritana, e ela fala isso com o Senhor Jesus. Como pode, sendo tu judeu, conversa ou fala comigo ou me pede água, sendo eu samaritana? Então, aquilo já foi muito estranho para aquela mulher. E Jesus então começa aquele diálogo, mas o objetivo do Senhor Jesus não era em se beber água, ele até devia estar com sede mesmo. Mas o principal objetivo do Senhor Jesus era revelar o dom de Deus, como no texto que está aqui atrás, e se revelar como o Cristo, o ungido, ou Jesus Cristo, o Salvador ungido, ou como aquela mulher no final disse, o Messias, o enviado de Deus, para trazer uma bênção, porque ela conhecia essa profecia, embora não sendo do povo judeu, mas os samaritanos conheciam, na sua maioria, essa profecia, que o Senhor enviaria o Messias, e Jesus é o Messias. Messias significa o enviado, ele é o enviado de Deus. O objetivo do Senhor, revelar o dom, vida eterna. E o Senhor usa a necessidade daquela mulher. E há um paralelo entre aquela mulher, o relato do Senhor, a conversa do Senhor com aquela mulher e conosco, porque assim como aquela mulher, nós não somos do povo judeu, nós somos gentios. Gentio significa outras gentes, outros povos. Nós não temos direito à salvação, conforme no Velho Testamento, porque não somos descendentes geneticamente de Abraão, mas o Senhor veio se revelar, como se revelou àquela mulher. O Senhor usa os recursos, a sua necessidade para se revelar. E nós não estamos falando de você conhecer, não, existiu Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Não é isso, não é conhecer Jesus da história, é conhecer que Jesus está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia, ter uma experiência. Então, a palavra do Senhor chegando ao teu coração, porque quem não tem essa experiência de que Jesus está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, não aceita-o como seu Salvador. Jesus, então, ele vai e começa ali aquele diálogo, conversando com aquela mulher. E ele mesmo fala, eu tenho uma água para lhe dar, e se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Aquela mulher pensou que fosse uma água como aquela daquele poço. Imagina na sua cabeça. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma bênção do Espírito Santo. Porque se o Senhor nos dá esta bênção do Espírito Santo, a salvação nos traz a condição
de sermos morada do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos dá esta vitória, nos dá essa condição de sermos templo, morada do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor vai jorrar da sua bênção, porque Ele estará se revelando e nos usando para revelar àqueles que não conhecem esta bênção de salvação, esta bênção que Jesus está vivo e tem um dom de Deus que é salvação para lhe dar. Irmãos, aquela mulher, então, fica, atônita ali, naquele diálogo, e quando ouviu dizer que Jesus tinha uma água que, se ela bebesse, não teria mais sede, embora que Jesus estava falando da sede da alma, ela pede, então dá-me de beber. Era esse o objetivo do Senhor. Existe uma coisa que o Senhor nos trata de uma forma especial e maravilhosa. O Senhor, Ele nos criou o homem, com o livre-arbítrio. E o Senhor não faz nada se o homem não permitir que Ele faça na sua vida. Aquela mulher tinha de autorizar o Senhor Jesus. E quando ela diz, dá-me de beber, o Senhor começa a profetizar. O Senhor começa a falar da sua vida. Aquela mulher já tinha casado 5 vezes, estava no 6º casamento, e esse 6º já não era mais nem esposo, talvez tinha juntado ali. E ela começa então a conhecer que Jesus era profeta. Veja o que és profeta. Mas ela teve uma experiência maravilhosa porque ela autorizou o Senhor. Dá-me de beber significa então eu quero. É esse o objetivo do Senhor. O Senhor não pode revelar o dom de Deus, a vida eterna, nem pode lhe conceder o dom de Deus, se você não autorizar, mas tem de autorizar de todo o coração. Não pode ser nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz a palavra do Senhor. O homem saiu da presença de Deus, está lá em Gênesis, por livre e espontânea vontade. E ele tem de voltar à presença de Deus por livre e espontânea vontade. Jesus, então, ele mostra um pouco daquela água quando começa a revelar sobre a sua vida, a vida daquela mulher, e ela então se encanta com aquilo mexe a sua alma, aquilo mexe com ela, e realmente algo especial ali aconteceu, porque a palavra nos diz que logo depois chegaram os discípulos e o Senhor mandou ela ir buscar o seu esposo, não, busca o seu esposo, e aí começou a falar da sua vida. E ela ficou tão maravilhada que o cântaro da água que ela veio buscar naquele sol escaldante, ela deixou lá, ela saiu e largou o cântaro. A prova de que ela provou da água, que ela provou da experiência de que Jesus realmente era o Messias, o enviado de Deus, Jesus Cristo, o Salvador ungido. E ela foi, chamou os seus amigos e eles voltaram. E Jesus passou mais alguns dias, segundo a palavra, mais 2 dias com eles. E no final, os amigos dela disseram, não porque você falou que ele era o Cristo, mas porque nós experimentamos que ele realmente é o Cristo. Porque é isso que o Senhor quer, que o homem experimente, que ele é o Cristo, ele é o Salvador ungido. O Senhor quer que você tenha essa experiência, mas você tem de abrir o coração e dizer, eu quero, Senhor. O Senhor, muitas vezes, você recebeu o convite desse culto, está rompendo uma necessidade. Aquela mulher tinha uma necessidade, água. Quem não tem essa necessidade? Não tinha água encanada, ela andava uma distância grande para buscar aquela moringa de água, aquela vasilha de água. O Senhor usa a nossa necessidade para se revelar. Ele quer se revelar. Eu quero terminar essa palavra com o versículo 23 desse capítulo 4 do Evangelho de João, que é muito interessante, que Jesus diz assim, versículo 23 desse capítulo 4 de João, mas a hora vem, e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, ao Deus Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É interessante que o Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele tem todas as condições, todo o poder, tudo pertence a Ele. Mas a palavra aqui diz, que o Senhor procura. Quando nós procuramos é porque nós não sabemos aonde está. Na verdade,
Essa é uma linguagem que Jesus usou também para mostrar que Deus sabe da necessidade do homem. Jesus ia para a Galileia, era necessário passar, mas aquela hora, por que aquela hora? Porque ficou sozinho? Aquilo não foi coincidência, são as operações maravilhosas de Deus para que o homem tenha uma experiência de que Jesus está vivo e Ele o ama e Ele quer conceder a salvação. O Senhor está fazendo isso contigo nesta hora. O Senhor conhece a tua necessidade, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ele quer derramar do seu poder, Ele quer visitar o seu coração, Ele quer lhe mostrar o seu dom, a vida eterna. E Ele quer lhe revelar Jesus. Jesus quer falar ao seu coração. Pede isso como aquela mulher pediu. Pede, dá-me de beber. A água ali era a ação do Espírito Santo. E aquela mulher autorizou, mesmo direito, sem saber direito o que era. E Deus operou uma bênção. Abra o teu coração. Diga ao Senhor, eu quero o Senhor. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Ele sabe. E se Ele está te dando essa oportunidade, é porque Ele quer que você saiba também. Porque no momento em que você for sincero e dizer, eu quero, você vai receber essa bênção. Adorar ao Senhor em espírito, na revelação do Espírito, em verdade, em sinceridade de coração. Deus não precisa de nada, Ele só quer te conceder a bênção da vida. Vamos cantar um hino, pense nessa palavra, um hino será cantado, medite nisso, e enquanto isso, esse hino for cantado, abra o seu coração e deixe o Senhor fazer o que fez com aquela mulher samaritana. Deixe Ele dar-lhe água, água da vida, deixe Ele falar mais ao seu coração. Calvário
E nós estamos assim chegando ao final deste culto. Nós vamos orar ao Senhor agora. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Você tem a oportunidade de viver esta experiência que foi trazida na mensagem de hoje. Crer em Jesus e viver uma experiência real com Ele. Vamos orar juntos, eu aqui, você ainda onde você está. Nós vamos orar nesse instante e o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai abençoar as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque temos uma operação, temos uma experiência que vivemos, Senhor, de uma operação contínua do Senhor no meio da Tua igreja. O Teu Espírito, Senhor, tem agido, tem falado e tem revelado um Jesus vivo, Senhor, e podemos crer para viver, Senhor, as experiências gloriosas contigo. Te adoramos por mais um momento aos Teus pés, Senhor, por este culto e pela bênção vivida por todos aqueles que participaram deste momento. E agora pedimos, Senhor, recebe no Teu altar o nosso louvor e a nossa adoração e nos despede em paz. Senhor, que tenhamos o restante desta tarde e noite na Tua presença, vivendo, Senhor, alegrias contigo e continuemos durante toda a nossa vida, vivendo e experimentando, Senhor, a Tua direção para cada um de nós. Assim pedimos, nos abençoa e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te lembrar que amanhã, às 17h30, nós temos um novo culto aqui na Rede TV e te convido a participar desse culto, a convidar as pessoas que você conhece, a sua família, para também participar. Aqueles que têm a oportunidade de estar disponíveis nesse horário para assistir pela televisão, podem participar. Mas se você não tem como, ou as pessoas não têm como assistir na televisão por conta do horário, compartilhe com eles. O nosso canal no YouTube está aparecendo aqui na tela, você também pode apontar a câmera para esse QR Code e assim você vai ter acesso a um conteúdo de incontáveis programas e programações feitas para toda a família. Você tem a oportunidade de assistir a outros cultos e conhecer esta obra maravilhosa que Deus tem feito no nosso meio. Assim nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.